Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, Jesus maravilhoso. Em João, capítulo 8, versículo 32 e 36, nós podemos ver também que está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Salmo, capítulo 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos amados, hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Irmãos, tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade eu levantei a minha mão para Jesus. Eu aceitei como verdadeiro Salvador da minha vida. Tive uma infância abençoada por Deus. Aos 9 anos de idade, Deus me concedeu um batismo com o Espírito Santo. Ah, irmãos, aos 9 anos de idade eu orava pelo enfermo e ele era curado. Aos 9 anos de idade Jesus me concedeu o dom de profecia, o dom de revelação e o dom do cântico. Oh, como eu era, irmãos, louvado seja Deus, uma bênção nas mãos de Jesus. Como os meus pais tinham orgulho quando eu ia lá na frente e falava de Jesus, quando eu louvava o nome do Senhor e almas se rendiam aos pés de Jesus. Quantas vezes orei para enfermos e vi quando os enfermos imediatamente ficavam curados. Orei por uma certa vez por uma pessoa que estava com úlcera, irmãos, e eu, conforme eu estava orando, aquele homem começou a sentir uma dor imensa, e eu comecei a pedir ao Senhor assim: Senhor, Deus da minha alma, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tu possa agora curar este homem para a honra e glória do teu nome. E acabando aquele culto, aquele homem foi para casa. E chegando em sua casa, ele botou aquela úlcera, né, para fora. Vomitou aquele troço, aquela coisa horrível. E foi ao médico. E o médico constatou que ele não tinha mais nada, que ele estava curado. E chegou para mim, no dia seguinte, foi até a minha casa e falou: irmã Beatriz, para testificar, filha da irmã, eu tenho uma coisa para lhe contar. Ontem, quando você me orou, eu estava sentindo uma dor tão grande, como se tivesse alguém enfiando a mão por dentro da minha boca e ainda até o meu estômago, e tentasse arrancar o meu estômago. E eu pensei que eu ia falecer naquela noite. E quando você começou a orar pedindo a Jesus para me curar, aquela dor foi aliviando, foi anestesiando. E eu, quando cheguei em casa, que eu abaixei a cabeça na pia do meu banheiro, eu botei aquela úlcera para fora. E hoje eu estou curado para a honra e glória do nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso quando uma criança se entrega aos caminhos do Senhor. Quando uma criança começa a pedir os dons do Senhor a ela, e quando Deus concede, e quando nós vimos o que Deus tem feito na vida dela. Ó, irmãos, e com certeza, Satanás vendo aquilo, ele não ficava satisfeito. Muitas vezes ele aparecia em meus sonhos e me perturbava, e eu ajoelhava e falava: Jesus, o teu sangue tem poder. O nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha me ajudar. Irmãos, a minha vida eu vivi em muitas consagrações,
vigílias, orações junto com o meu pai. Às vezes mamãe ficava em casa cuidando do meu irmão pequeno, que hoje em dia tem 15 anos. E eu saía com meu pai para o evangelismo. Aonde meu pai estava, eu estava junto com ele. Papai estava evangelizando, eu estava junto com ele. Papai estava em um ciclo de orações, eu estava junto com ele. Papai ia pregar numa igreja, eu estava junto com meu pai. E nós podemos ver que a fúria do adversário era muito grande. Em uma certa ocasião, eu morava em Caxias. E nós nos mudamos para Anchieta. E antes de nós nos mudarmos, uma irmã, Deus usou uma irmã que hoje dorme no Senhor. A irmã falou assim para mim e a minha mãe: estou levando-as para aquele lugar e é necessária a união entre vocês, porque grande é a fúria do adversário na vida desta moça. E o adversário fará de tudo para tirar ela dos caminhos do Senhor. Quer dizer, quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, é uma maravilha. Mas quando Deus fala e nós não ouvimos, aí é perigoso. E vim para cá aos 11 anos de idade e continuei fazendo a obra do Senhor. E só que comecei a fazer uma obra diferente, porque eu comecei a olhar para as coisas mundanas, para as coisas que o diabo oferecia. E ali, irmãos, eu comecei a me envolver com as meninas da escola. E na escola elas falavam assim: poxa, você tão bonita, novinha, por que você não se pinta? Por que você não dá um jeito nesse cabelo? Só fica com esse cabelo preso? Você quer? Se você quiser, nós damos um jeito para você. Aí eu falava assim: como? Eu não tenho nada disso. As minhas roupas são assim. Não tem problema. O diabo, irmãos, quando ele quer tragar uma vida, ele mostra, ele inventa de todas as maneiras. E quando eu falei assim para uma menina, no dia seguinte ela levou uma calça para mim, de lycra, com um blusão. Eu nunca tinha botado uma calça comprida. E ali, irmãos, ela falou assim: olha, eu trouxe isso aqui para você. Eu falei: mas eu não posso chegar com isso em minha casa. Ela falou: não tem problema. Amanhã nós vamos matar a aula e eu vou te levar para conhecer as coisas que eu creio que você não conhece ainda. Você veste essa roupa aqui e quando nós voltarmos você tira essa roupa, põe a roupa do colégio e vai para casa. Eu falei: e se alguém descobrir? Quem vai descobrir? Deixa de ser boba. E ali eu fui para casa com aquele pensamento. Nesse período nós trabalhávamos com 150 mendigos. Minha mãe fazia comida para os mendigos enquanto meu pai dava banho, cortava cabelo. E eu também fazia esse trabalho cortando cabelo. E era um domingo, quando eu peguei o microfone e cantei um hino, Deus falou com a minha mãe lá na cantina da igreja assim: a unção da sua filha acabou. Porque eu cantei um hino, irmãos, de uma forma que eu nunca tinha cantado, sem unção nenhuma. E ali minha mãe chorou e falou: Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Ai, irmãos queridos, e ali em diante eu comecei a dar ouvido às coleguinhas, e comecei a fazer as coisas escondidas, e comecei a me maquiar, comecei a usar roupas mundanas, comecei a matar aula, comecei a faltar à escola para ir a cinemas, parques, shoppings, sentar, a passear na Vila Militar. Comecei a me entregar totalmente às coisas de Satanás. Ah, queridos amados, como é triste quando nós deixamos de servir ao Senhor para servir a Satanás. E
te digo assim, você que está ouvindo esse testemunho, se você está passando por uma situação igual, não olhe para trás, peça para Jesus te dar força. Não faça como eu fiz, eu negligenciei, ó meu Deus. E ali aos 15 anos de idade, eu tive um 15 anos lindo como de uma princesa. Desde o vestido, a festa, a cerimônia, foi tudo muito lindo. Mas dentro de mim, eu já sabia que seria a última vez que eu estaria na igreja. A última vez que eu pisaria em uma igreja. E acabando os meus 15 anos, eu virei para o pastor e falei assim: pastor, eu tenho uma coisa para conversar com o senhor amanhã. Ele falou: então me procure, minha filha, para nós conversarmos. E eu, no dia seguinte, eu procurei a ele e falei: pastor, eu tenho que dizer para o senhor uma coisa. Ele falou: fale. Eu não tenho mais nada de crente. E ele olhou para mim: pode falar? Eu estou cansada de ser crente. Eu não quero mais essa vida de crente. Essa vida para mim se tornou monótona. E eu não quero mais saber de servir a Deus. E aí, queridos, ele olhou para mim e falou assim: minha filha, não largue Jesus. Satanás está louco para tragar a tua alma. Eu falei assim: olha, pastor, eu não vou largar Jesus por muito tempo, não. Eu só quero conhecer um pouquinho do mundo lá fora. Dizem que lá fora tem tantas coisas maravilhosas. E ele falou: minha filha, um dia no mundo é muito para Satanás acabar com a sua vida. E ali eu olhei para ele e falei: eu não quero mais saber. Não me interessa mais. Eu estou cheia de tudo, de vocês, dos meus pais, de tudo. E de repente entrou aquela ira no meu coração. Entrou aquela revolta dentro de mim. E aí o Espírito Santo de Deus já se havia afastado. E Satanás estava pronto para tomar posse da minha vida. E chegando em casa, irmãos, eu virei e falei assim para os meus pais: pais, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E ali ele falou assim: pode falar. Eu não quero mais saber de igreja e estou saindo de casa. E meu pai falou assim: que é isso? Eu falei assim: eu estou comunicando a vocês que eu não quero mais saber. E ali eu virei, entrei para o meu quarto e falei com Deus assim: olha, Deus, a partir de hoje eu não quero mais te servir. Eu apago tudo o que aconteceu no passado na minha vida. E ali, irmãos, eu virei e falei assim: e digo mais para ti, quando eu quiser que tu entre em minha vida novamente, eu te chamo. Oh, irmãos, eu imagino que quando eu falei assim, Deus olhou do céu para a terra e falou assim, eu imagino desta forma: filha minha, não faz isso. Mas eu estava totalmente transformada e não queria mais ouvir falar de Jesus. Jesus, irmãos, ele só entra onde ele é chamado. Ele é muito educado. Satanás é atrevido. Satanás, ele entra onde não é chamado. Mas Jesus não. Ele bate na porta. Se você deixar ele entrar, ele entra. Mas se você não chamar, ele também não entra. E ali, irmãos, eu saí de casa, conheci uma mulher, e essa mulher me levou para morar com ela. E aos 16 anos de idade, eu já estava fora de casa. Imagine uma menina criada no Evangelho que não conhecia a maldade do mundo, que não conhecia nada de ruim
que acontecia no mundo. O diabo me pegou e falou assim: traguei a vida dela, ela agora é minha. Entenda uma coisa, irmãos, eu permiti que Satanás fizesse isso. O diabo, ele só entra em tua vida se você permitir, porque se você não permitir, Satanás não tem poder em sua vida. Se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus, eu tenho certeza que Satanás não tem mais poder em tua vida. Aleluia. E aí, queridos irmãos, eu comecei a conhecer as noites, os bares noturnos. Eu comecei a frequentar os bares. E naquele local, eu percebi que naqueles bares havia locais que tocavam músicas ao vivo. E eu comecei a perceber que eu podia ganhar dinheiro naquilo. E comecei a me entregar, me envolver, no meio da música da noite. Comecei a cantar em bares. Quando eu comecei a cantar em bares, a minha vida começou no meu sentido. Eu pensava que estava bem de vida, mas não adiantava eu estar totalmente bem de vida. Dentro de mim eu estava triste, porque eu sabia que aquela vida não era a vida que Deus queria para mim. E ali, irmãos, eu comecei a me envolver com os homens, com mulheres, e elas começaram a me ensinar as coisas que aconteciam na noite. E eu comecei a me envolver no mundo das drogas. Primeira vez que eu usei cocaína na minha vida, eu tinha 16 para 17 anos. O diabo usou uma pessoa, e a pessoa chegou para mim e falou assim: eu tenho uma coisa para você. E ali eu falei: o que é isto? Isto é cocaína. Isso faz a pessoa ficar nos ares. E ali eu usei pela primeira vez a cocaína. E durante uns 3 meses aquela pessoa me dava direto a cocaína. Até que eu fiquei viciada na cocaína. E nesse período, irmãos, os meus pais não haviam falado de mim. Não sabiam onde eu estava. Imagine a aflição desses pais, sem saber onde sou a única filha. Porque eu tenho 2 irmãos, um mais velho, eu, e um mais novo de 15 anos. O mais velho de 28, eu tenho 23 hoje. E a única filha que os meus pais tinham, de repente sumia da vida deles. Oh, como deveria ser triste a aflição daqueles servos de Deus. Mas nem por isso, nem um instante eles deixaram de orar ao Senhor, de pedir ao Senhor pela minha vida. E ali, queridos irmãos, eu tive a primeira relação da minha vida. Depois que eu tive a primeira relação, eu comecei a ter várias. Tudo em torno de muitos homens. Comecei a entrar na vida de destruir lares. Comecei a destruir lares. Comecei a ter relações com homens casados. Eu tinha prazer em ver um lar destruído. Eu tinha prazer em destruir a vida dos outros. Irmãos, como Satanás, ele é astuto. E ele sabia. Ele sabe quando uma pessoa é vaso de Deus, quando uma pessoa é totalmente usada por Deus, e quando ele consegue tirar aquela pessoa da casa do Senhor, aquela pessoa se torna um vaso nas mãos de Satanás. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar que eu poderia crescer se eu entrasse para cantar em churrascarias. E ali eu comecei a cantar em churrascarias, comecei a fazer karaokê, comecei a trabalhar desta forma. E em seguida, Satanás me deu homens de muito dinheiro. Eu falei uma certa vez com ele assim: Satanás, eu quero ser conhecida, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter carro, apartamento, homens de bens, para poder voltar à casa dos meus pais e falar para eles que eu consegui vencer.
Eu achava, irmãos, que eu fazendo aquilo era uma forma de eu atingir os meus pais, era uma forma de eu envergonhar os meus pais, mas eu esqueci que nenhum servo do Senhor é envergonhado quando ele está nos pés de Jesus. Oh, louvado seja Deus! E ali, meus queridos irmãos, eu comecei a rodar em pegas nuas. Eu fui rainha do pega da Granito. Rodei na Fazenda Botafogo, na Taquara, no Sulacap, na Barra, no Recreio. Vários locais onde tinha pega, eu estava ali. E as pessoas já me conheciam porque eu tirava minha roupa, subia uma moto, empinava a moto, eu dava 380 em carro, rodando, tirava a roupa e ficava nua, achava aquilo lindo. As pessoas aplaudiam aquilo ali. E eu achava o máximo. Irmãos, eu esqueci totalmente do caminho que eu andava, das coisas que papai e mamãe tinham me ensinado. O diabo apagou aquilo da minha mente, colocou dentro do meu coração um ódio tão grande pelos meus pais. Tive situações de fazer macumba para minha mãe morrer, tive situações de acender vela para tudo enquanto era diabo, para que a minha mãe morresse. E ali, depois de eu ter passado por isso tudo, eu me envolvi com tenentes coronéis, com juízes, advogados, coronéis também, médicos, todas as espécies do meio do colarinho branco, né, das pessoas da alta sociedade, eu me infiltrei. E aí, dali em diante, eu passei a ser uma prostituta de luxo, como se fala. E as pessoas ligavam para mim e diziam que tinham festa. E ali eu arrumava as meninas para ir às festas comigo. E lá cada uma já tinha o seu par, a sua pessoa para passar a noite, para acompanhar aqueles homens casados. Eu fugi totalmente do ensino que os meus pais me ensinaram. Eu fugi totalmente do ensino da palavra de Deus. Quando Satanás entra na vida da pessoa, ele faz com que ela esqueça de tudo que Deus ensinou. E aí ele passa a ensinar o livro, né? A vida dele. A vida que ele quer que nós vivemos. E aí eu tive relações com homens que eu não sabia que estavam idéticos. Hoje já faleceram. E para a honra e glória do nome de Jesus, Deus me curou. Eu tenho certeza que assim que eu voltei para o Senhor, Deus fez uma transfusão de sangue em mim. Queridos irmãos, é diabólico quando você entrega a sua vida a Satanás. Na igreja nós somos chamados filhos de Deus, e para Satanás nós somos chamados cavalo do diabo. Olha a diferença, a gradualidade que desce, né? De filho para cavalo. E, irmãos, eu comecei a me envolver no mundo do espiritismo, porque as pessoas diziam que eu tinha que dar comida para fulano, para ciclano, para beltrano, para me conseguir o que eu queria. E ali eu comecei a envolver-me na vida do espiritismo. O espiritismo, ele me levou, foi aonde me levou. Eu pensei que ia me levar ao auge, mas me levou à decadência. Aleluia. Mas tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. Eu cheguei a morar em parque-hotéis, cheguei a morar em casas muito lindas, morei na Taquara, na Boiúna, morei em lugares onde eu nunca pensei que iria estar. Tudo isso o diabo me deu. Mas, irmãos, o que adiantava ter tudo isso e não ter a paz, não ter a tranquilidade, não ter a minha dignidade que eu tinha? Queridos irmãos, vocês que têm filhos ou têm parentes desviados, saiba de uma coisa: não deixe de orar por eles. Orem, porque eu tenho certeza que pode passar-se 1, 2, 3, ou seja, quantos anos for,
mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir com a palavra dele. Os meus pais oraram durante 7 anos e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, quando entrei ao Espiritismo, foi assim. Eu cheguei no Espiritismo com as minhas 2 pernas quebradas e me levaram até aquele centro. Naquele centro estava tendo festa de caboclo, né, como se fala. E um dos bichos chegaram para mim e falou assim: moça, se você vir vestir roupa, se você vir servir-me aqui neste centro, a partir de amanhã você pode tirar o gesso que você não tem mais nada na perna. E eu falei: então tá certo. A partir de amanhã eu entro para esse centro. Mas primeiro eu quero ver se verdadeiramente eu não vou ter nada nos pés. E eu cheguei no hospital, na mesma hora saí dali e fui direto ao hospital. E lá o médico tirou o meu gesso, tirou o outro gesso, tirou a chapa e falou assim: essa moça não tem nada nos pés. Quem foi o louco que engessou essa moça? E ali, irmãos, eu comecei a ver que verdadeiramente aquilo que tinham dito era verdade. E me entreguei à vida do Espiritismo. Quando eu cheguei naquele lugar, a minha vida estava totalmente embolada. Tudo que eu pedi a Satanás, ele me deu verdadeiramente, me deu. Tudo que eu pedi a ele me deu. Mas ele não podia me dar uma coisa: a salvação, a vida eterna. Ele não podia me dar. E ali eu cheguei naquele centro espírita e o homem falou para mim assim, tal do Pai de Santo lá, Santo só Jesus, virou para mim e falou assim: moça, você precisa tomar um banho de ebô para tirar as coisas ruins do seu corpo. E aí, naquela noite eu fiquei dentro daquele quarto, trancada. E ali eles me deram um banho de água podre, de sangue de bicho. Aquela água fedia, irmãos. E eu tomei aquele banho. E não podia me secar, tinha que deixar aquela água secar no corpo da gente, para que as coisas ruins, os maus fluidos saíssem do nosso corpo. Satanás, ele é nojento, irmãos. Ele é podre. Ele é verdadeiramente o pai das trevas. E ali, irmãos, eu falei: olha, eu faço qualquer coisa que vocês quiserem, desde o momento que eu não perco o que eu tenho. Só que, nesse período, meus pais não cansavam de orar por mim. Os meus pais não deixavam de pedir ao Senhor pela minha vida. A minha mãe já não aguentava mais. Chegou uma certa vez na igreja e falou assim: Senhor, eu preciso ver a minha filha. E Deus falou assim com ela: acalma-te, que hoje mesmo eu levarei a tua filha até a tua casa. E era um dia de carnaval. Eu estava em Anchieta pulando carnaval, quando a minha mãe ia passar por outro caminho, mas ela cismou de passar pelo meio do carnaval para ver se me via. Deus tinha dito para ela que era para ela ir para casa, que ia me levar até a casa dela. Só que a teimosia, né, não deixa que às vezes venhamos escutar a voz do Senhor. A ansiedade. E ali ela passou por aquele local. Eu estava bem em cima do morro quando chegaram para mim e falaram assim: Beatriz, sabe quem está aí no meio do carnaval? Quem? A sua mãe. Eu falei: como? Ah, ela está aqui, está com uma vara desse tamanho e disse que vai te pegar se te encontrar, vai te pegar na frente de todo mundo. E aquela noite, verdadeiramente, eu ia até os meus pais ver como é que eles estavam. Mas aí eu falei assim: não, já que assim eu não vou lá. Agora que eu não vou mesmo. E não fui na casa da minha mãe naquele dia. E mais uma vez ela teve que esperar, né, até que eu fosse à casa dela. Mas voltando ao que eu estava falando no centro, ali o diabo falou que eu tinha que raspar a minha cabeça
que eu tinha que dar o meu sangue para ele, porque ele necessitava de beber o meu sangue. E ali, irmãos, nesse período, Satanás começou a me pegar nas ruas, começou a tomar o meu corpo em qualquer lugar. E tinha situações que eu recebia um adepto chamado tranca-rua da porteira. E esse homem, esse bicho, esse diabo, era como se ele quebrasse todos os meus ossos, e eu andava me arrastando como uma cobra pelo chão quando ele me pegava. Ai, irmãos, era como se eu tivesse tomado uma surra tão grande, que quando aquele bicho ia embora do meu corpo, eu me sentia moída. E eu falei para ele assim: e como é que eu faço isso? Muitas das vezes, irmãos, o diabo se materializava para mim e ele dizia que era meu homem e que eu só ficava com quem ele quisesse. Irmãos, era terrível. Às vezes eu estava num quarto assim, ele vinha para mim e falava assim: você é minha e você só fica com quem eu quiser. Uma certa vez eu estava num toque no centro espírita e lá o diabo, entrou no corpo de outra pessoa e a pessoa virou para mim. O diabo virou para mim e falou assim: eu vou te possuir. Brevemente eu vou te dar uma coisa a qual você vai ganhar muito dinheiro, mas em troca disso eu quero a tua alma. E ali eu olhei espantado e falei assim: desde o momento que eu tenha tudo que eu quiser e que não perca o que eu tenho, eu te dou o que você quiser. E naquele lugar eu comecei a me sentir aflita. Muitas das vezes, irmãos, à noite eu saía e passava em frente de igrejas e escutava os louvores bem longe e tinha vontade de ir, mas eu não tinha forças, não conseguia chegar naquele lugar. Às vezes eu ia de madrugada para as churrascarias, quando eu passava em frente de igrejas que tinham vigílias, e eu sentia uma vontade imensa de entrar naquele local, mas todas as vezes que eu ia, o diabo me tomava o meu corpo e me levava em outra direção. Irmãos, eu comecei a ser visada por pessoas. As pessoas começaram a ter raiva de mim, porque onde eu chegava eu era o alvo de atenção, o centro de atenção. Eu chegava no local e eu falava com a pombagira assim: olha, eu vou chegar naquele local, e ao chegar naquele lugar eu quero conseguir qualquer coisa. Tudo que eu quiser você vai ter que me dar, porque tudo que você quer eu te dou. E ali, quando eu chegava naquele local, eu encontrava minhas amigas, e as minhas amigas falavam assim: tudo bem, tudo bem, o que nós vamos fazer essa noite? Eu falava assim: essa noite nós vamos fazer o que a minha pombagira falar. E ali eu tinha um anel oferecido a ela, e esse anel ele abria, e dentro dele eu guardava cocaína dentro dele. E eu esfregava aquele anel e falava assim: olha, eu quero aquele homem ali. E ao final da noite eu tinha aquele homem que eu pedia a ela. Às vezes o homem estava com a mulher mais bonita do local. Não importava com quem ele estivesse. Se eu quisesse ele, ela me dava. Mas eu também tinha que pagar o preço. Muitas das vezes nós estávamos nos bares bebendo embriagada, e ali ela me tomava, naquele local, me fazia passar vergonha, me batia, me machucava, rasgava as minhas roupas. Imagine uma pessoa perfeita chegar no local, sentar perfeita e sair dali toda rasgada, toda machucada, dela mesma fazendo isso no seu corpo. Só o diabo, irmãos, faz isso na vida da pessoa. Quantas vezes eu chegava em locais e as pessoas cismavam com a minha pessoa e queriam me brigar, queriam bater, queriam fazer acontecer. Mas muitas das vezes também o diabo me pegava em um local e eu cismava que tinha que arrumar uma briga, e ali eu batia em 2, 3 homens de uma vez só, irmãos. Coisa maligna mesmo. Como uma mulher frágil vai conseguir bater em 2 e 3 homens de uma vez? É impossível uma mulher conseguir fazer isso, irmãos.
Mas eu falava assim, eu invocava o diabo no meu corpo, e ali ele entrava no meu corpo, e eu criava uma força tão grande, tão maligna, que ali eu quebrava a churrascaria, a bara, onde eu estivesse, eu quebrava tudo. Mas certa ocasião eu arrumei uma confusão, e ali um homem falou que ia me matar. E ali ele pegou aquela pistola, botou na minha cabeça, e falou assim, vamos lá para fora. E ali eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá fora, ele tentou atirar em mim. Aquela pistola a bala não saiu, irmãos. E quando ele puxou para cima, aquela bala fez talata, saiu aquela rajada, né? E quando ele botava de novo na minha cabeça, a bala não saía. Ele dizia assim, você tem algum pacto com o diabo? Eu falava assim, eu sou o diabo. E aquele homem se assustou e me largou, mas também não me deixou em paz. Muitas das vezes as pessoas me cercavam na rua para me matar. Quantas vezes as pessoas foram até o local onde moravam, pessoas encapuçadas para acabar com a minha vida. Mas certa ocasião eu estava deitada em meu quarto, eram exatamente 3 horas da manhã, quando entraram 5 homens no meu quintal, encapuçados, vieram para me matar e matar a moça que morava comigo. E quando eles entraram ali naquela noite, só estava eu naquela casa. E eles olharam pela janela, e, irmãos, eu estava exatamente deitada no meio do quarto. Quando eles olharam pela janela, olharam e não me viram ali, irmãos. Aleluia. Por que não me viram ali? Porque haviam pessoas que oravam pela minha vida, que pediam a Deus pela minha vida. Ah, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque mesmo eu na desobediência, Ele me guardava. E como eu estava falando outrora, irmãos, eu entrei naquele centro espírita e falei assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso dar um jeito na minha vida. Já tinha tentado me matar, cortado os meus pulsos, já tinha tomado remédio para morrer, já tinha subido em uma passarela e tentado me atirar. Uma certa ocasião eu ia me atirar na Avenida Brasil, quando veio um homem perto de mim e falou assim, não faça isso, porque a tua alma pertence ao homem lá de cima. Não acabe com a sua vida por causa de Satanás. E ali eu acordei, despertei, desci daquele... Falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Despertei, desci daquela passarela e fui para casa. Uma certa vez eu estava vindo da Rio Sampa e vinha postando pega com os colegas de carro. Quando chegou aqui em Olinda, onde eu moro, subindo ali perto, próximo ao Ideal de Olinda, eu estava numa Puma, e chegando aquela subida ali, como a Puma é um carro leve, quando nós subimos, que ela desceu, ela bateu a traseira e perdeu a direção, irmãos, e o carro quebrou a barra de direção, o carro ficou totalmente desgovernado. Nós entramos num pedacinho tão pequenininho que às vezes eu passo por ali, olho e falo com as pessoas, olha, foi aqui o tal do acidente onde eu falo no testemunho. E as pessoas falam, mas é impossível de um carro entrar nesse local aí. Eu falei, mas foi aqui, ele saiu deslizando e parou logo lá na frente. O mais impressionante foi que quando eu estava sofrendo esse acidente, o meu pai estava dormindo quando ouviu uma voz falar assim, João. Meu pai falou, oi, quem está me chamando? Falou, Zeni, você está me chamando? E minha mãe falou assim, não estou lhe chamando. Então é o Espírito Santo de Deus que está me acordando para orar. E quando ele ajoelhou, ele ouviu novamente aquela voz falar assim, João, ora agora pela tua filha, para que Deus corte o laço de morte na vida dela. E ali meus pais ajoelharam, levantaram as mãos para o céu e falaram, Senhor, eu não tenho notícia da minha filha há muito tempo, mas eu sei que tu é o Deus que vê tudo, e nada fica oculto aos teus olhos. Portanto, onde ela estiver agora, o que estiver acontecendo com ela, que tu guarde ela em nome de Jesus. E naquele exato momento, irmãos, o carro, ele tinha desgovernado, e quando ele entrou nesse pedacinho entre um poste e uma calçada, nós íamos bater de frente ao poste, íamos morrer, claro. Quando de repente, como se fosse um vento, jogou o carro para a direita, e ali nós deslizamos em um monte de areia. O carro foi parando, e ali ele parou sozinho. Então
Senti quando um homem chegou perto da minha janela, olhou, um homem vestido de um corpo de bombeiro, olhou para mim, abriu a minha porta, tirou as minhas duas pernas debaixo da ferragem do carro, levantou. E quando eu fui olhar novamente para o homem, aquele homem tinha sumido. Quem era aquele homem? Era um anjo do Senhor. E ali, irmãos, muitos livramentos Deus me deu. Muitos e muitos e muitos, que se eu for contar é muitas horas que vai ser levado. E ali naquele centro espírita, chegou o dia de fazer a raspagem na minha cabeça. E ali eles começaram a tocar à noite, e à noite tocando e nada do bicho descer no meu corpo. Eu chamo ele de bicho, porque ele é bicho mesmo, descer no meu corpo. E quando chegou naquele local, eles me botaram para dentro do roncó, e dentro do roncó lá, ele me deitou no chão. Aí lá dentro o bicho veio no meu corpo e falou assim, o pai de santo lá disse que perguntou a ele, falou, por que você não desce no corpo dela para que venhamos raspar a cabeça dela? Até aí eles só tinham cortado a minha língua, tirado o sangue da minha língua, tirado o sangue do meio da minha cabeça, tinham cortado as minhas unhas, tinham feito as coisas diabólicas que eles fazem, mas não tinha conseguido raspar a minha cabeça. E ali ele falou assim, olha, põe essa mulher para fora daqui, porque o homem lá de cima disse que na cabeça dela ninguém mexe, porque a cabeça dela é dele. Então a ordem é dele. Ela está trazendo azar para aqui. Põe ela para fora. Põe essa mulher para fora, porque senão você vai acabar fechando esse meu centro. E ali eu voltei assim, o pai de santo falou assim, olha, infelizmente, Beatriz, nós não vamos poder fazer mais nada. E você vai ter que ir embora daqui. E eu falei assim, agora eu vou para onde? Eu não tenho mais para onde ir. Eu perdi tudo que eu tinha. Vim parar aqui nesse centro porque ele disse que se eu viesse para cá ele ia me dar tudo de novo. E ali ele falou assim, olha, por que tu não volta lá para tua mãe? Lá para os crentes lá, procura eles lá, de repente eles resolvem o teu problema. E eu falei assim, nunca. Eu saí. O orgulho, irmãos, é a pior coisa que tem. E saindo dali eu fui para uma churrascaria, bebi muito, mas muito mesmo. E ao sair dali eu criei uma confusão tão grande naquele local, uma briga. E quando acabou aquele show, aquela palhaçada toda, aquela confusão, eu encontrei um colega, um irmão da igreja, o nome dele é José Carlos. E ali ele me viu e falou assim, Beatriz, entra aqui no carro. Eu falei, eu não entro. Ele entra assim, em nome de Jesus. E quando você fala em nome de Jesus, diabo nenhum tem poder. E ali eu entrei dentro daquele carro e ele me trouxe para a casa dos meus pais. Entrei na casa dos meus pais, totalmente embriagada. E olhei, a minha cama estava limpinha. A minha cama estava arrumadinha, como eu já tinha deixado. E ali ele falou assim, irmã, quando ela acordar, a senhora dá essa fita para ela, que essa fita eu gravei para ela. Quantas vezes eu estava na noite e Deus enviava aquele homem, ele é taxista, Deus enviava aquele homem e aquele homem falava de Jesus para mim. Eu xingava aquele homem, eu maltratava aquele homem e aquele homem não desistia de falar de Jesus para mim. E ali quando eu acordei, eu dormi a noite, o dia. Passei acho que quase 2 dias dormindo direto. E ali, queridos irmãos, quando eu acordei, que meu pai me deu aquela fita, que eu coloquei aquela fita no som do meu pai, aquela fita, ela tocava assim. Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus lhe fez, largando tudo indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o filho de Deus. Volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim, aleluia.
E ali, irmãos, uma mulher que não chorava há 7 anos, uma mulher que não sentia nada há 7 anos. Quando eu escutei aquele hino, eu corri para dentro do banheiro e comecei a chorar. Eu comecei a sentir que eu precisava mudar. E comecei a lembrar de quando eu era criança. E comecei a lembrar das coisas maravilhosas que Deus me concedeu, dos dons maravilhosos que Deus me deu. E ali, irmãos, no dia 6 de janeiro de 1996, dia 6 de janeiro de 1996, há 7 anos eu não entrava em nenhuma igreja evangélica, e ali eu fui a um casamento de uma amiga, de uma irmã e amiga. Minha mãe fez um trabalho de libertação com ela, ela namorou conosco durante 8 meses, e naquele dia ela ia se casar. E ali eu fui àquele casamento. Eu parecia verdadeiramente uma pombagira, a roupa que eu botei, eu fui totalmente transformada para ver se envergonhavam os meus pais. E quando eu cheguei naquele local, eu falei, quem vir falar comigo, eu vou dar um fora, eu vou fazer acontecer. Meu negócio era brigar, era gritar, fazer. Eu faço, eu desfaço. Quem faz é Jesus. Nós não fazemos nada se Deus não nos permitir. E ali naquele local eu cheguei. Mas quando eu cheguei naquele lugar, eu fui tão bem recebida, irmãos, tão bem recebida, que eu me senti totalmente aliviada. Eu senti uma alegria, porque ali as pessoas me abraçaram, me beijaram, não por falsidade, mas por amor à minha alma. E acabando aquele casamento, eu encontrei um irmão que foi criado comigo há muito tempo. E ele falou assim comigo, Beatriz, é você? Eu falei assim, sou. Oh, que bom. Tá, eu posso te fazer um convite? Eu falei assim, pode. Em nome da nossa amizade, eu queria te pedir se você poderia ir amanhã no domingo na minha igreja. Eu falei assim, esse negócio de igreja eu tô fora. Ele falou assim, em nome de Jesus, vá à minha igreja. E eu falei assim para ele, então tá, para você não ficar me perturbando, amanhã eu vou à sua igreja. E o culto lá no dia de domingo começa às 6h30 e termina às 8h30, 9 horas. E eu cheguei lá, e naquele domingo, irmãos, o dia amanheceu lindo. Não falei para ninguém também que eu ia lá. E os meus pais sempre orando, Jesus. E muitos irmãos orando. E ali naquele local, eu amanheci, né? Olhei o dia estava bonito. E quando foi chegando a tarde, o dia foi fechando. O dia começou a ficar escuro. Eu falei, vai chover. Vai chover. E se chover, eu não vou à igreja, porque eu não vou na igreja na chuva. Mas eu esqueci, irmãos, que quando eu estava na farra, na prostituição, na vida do tóxico da bebida, eu não tinha tempo para mim. De dia, de noite, com chuva, com sol, eu estava no meio da prostituição. E ali eu falei assim, mesmo se chover, eu vou. E chegou no meio do caminho, eu me arrumei. E no meio do caminho, eu escutei quando o trovão, deu aquele trovão, e a chuva começou a cair. Irmãos, e começou a chover, a chover, a chover, a chover, a chover. E eu parei perto de um bar para esperar a chuva passar. E tinha um colega ali dentro. E ele olhou para mim e falou, oi Beatriz, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Há quanto tempo eu não te vejo? Onde você vai assim tão bonita? Eu falei assim, eu vou a uma formatura. Ele falou assim, então faz o seguinte. Olha, eu fiquei com vergonha de dizer ele que eu ia à igreja. E ele falou assim, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, já que a chuva não passa, você sempre pagou cerveja para mim, eu nunca te paguei uma cerveja. Hoje eu te pago as cervejas que você quiser beber. Eu tô com o violão aqui, a gente toma cerveja, você canta e eu toco, a gente vai passar a noite aqui. À noite, até amanhecer, até a chuva passar, até a hora que você quiser ir embora. Eu olhei para ele e falei assim, não, eu não posso. Como é que eu vou chegar lá na formatura embriagada, cheia de cerveja? Ele falou, você que sabe. Satanás já estava tentando para que eu não chegasse à casa do Senhor. Mas eu comecei a caminhar debaixo da chuva, eu fui. E quando eu cheguei na rua da igreja, eu tenho 1,80 m de altura. Quando eu cheguei na rua da igreja, a água batia acima do meu joelho. E eu falei, como eu vou passar nesse lugar? Se tiver um bueiro, eu vou cair. E eu falei assim, não, eu vou conseguir chegar lá. E a hora foi passando, e a hora foi passando. E deu 8 horas, deu 8h15, deu 8h20. E eu tô chegando na igreja. E quando eu consegui chegar até a igreja, o pastor falou assim, a graça e a comunhão do Espírito Santo, e seja com todos vós. Amém.
E ali eu falei assim, cheguei na hora do amém, mas pelo menos eu vim. E quando aquele rapaz olhou para mim e falou, graças a Deus que você veio. Na hora do amém, mas você veio. E ali o pastor, que é o pastor Antônio Gonçalves, olhou para mim e falou assim, você não é aquela menina que eu conheço, pequenininha, bonitinha, que pregava, cantava ao Senhor? Eu falei, sou eu sim. É a Beatriz, não é? Eu falei, sou. Oh, louvado seja Deus, Beatriz, por você ter vindo hoje na minha igreja. E te digo assim, Deus mandou falar com você, que eu vou ver você novamente aqui na minha igreja, e que vão ser 10 itens, e que no 10º item as correntes vão ser quebradas, Satanás vai ser derrotado e você vai voltar para meu Deus. Grande é a confiança daquele pastor, grande é a fé em Deus daquele pastor. E eu olhei para ele e falei, o senhor está louco? O senhor está pensando o quê? O senhor tem que ter muita fé mesmo nesse seu Deus aí, porque só esse seu Deus para me trazer aqui. E ele falou, vai ser ele que vai te trazer aqui verdadeiramente. E ali, irmãos, foi no domingo, quando chegou segunda, terça, na quinta-feira, irmãos, eu comecei a me arrumar para sair, comecei a botar as minhas roupas para sair, para a farra, quando de repente eu acordei, eu estava lá dentro da igreja do pastor, a igreja apostólica do pastor Antônio Gonçalves, na rua Uron, em Anchieta. E ali ele olhou para mim e falou assim, aleluia, eu disse que o meu Deus iria trazer alguém aqui hoje, e esse alguém já está sentado neste local, nesta igreja. E ali eu acordei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada, mas assisti o culto. E ali passou primeiro item, que foi na quinta-feira, segundo item no domingo, aí passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e eu comecei a frequentar a igreja. E ali eu sentava perto de uma irmã, e aquela irmã Mercedes, bem velhinha, e ela cantava sempre e falava, glória a Deus, o culto todo, e aquilo me irritava, eu falava, ai meu Deus, eu não consigo eu ficar ouvindo esses gritos. E aquela mulher, onde eu ia, ela ia atrás de mim e falava, dá glória a Deus, Jesus te ama. Eu falava, tá, irmã, para, me deixa aqui quietinha. E ela não deixava de glorificar o Senhor. E ali eu venci o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º item. No 8º item, aleluia, louvado seja o meu Senhor Jesus Cristo. No 8º item, irmãos, eu entrei pelaquela igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, eu senti que algo diferente estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a sentir que Jesus estava mudando a minha vida. Oh, louvado seja o meu Senhor. E naquela 8ª vez que eu cheguei naquela igreja, o culto estava sendo uma bênção, o culto estava, Deus estava operando naquele local, e eu não estava mais me contendo, e no lugar daquela irmã da glória a Deus, quem começou a dar glória a Deus foi eu. E eu, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, muito obrigado por este culto. E ali aquela irmã olhou para mim e falou assim, ué, louvado seja Deus verdadeiramente. Glória a Jesus, Jesus, muito obrigado. E começou eu e aquela irmã a glorificar o Senhor juntas. E Deus derramou o seu Espírito. Mas também não aceitei Jesus naquele dia. Isso foi no domingo. Quando foi na quinta-feira eu também fui à igreja. E quando chegou no domingo novamente, que completava o 10º item, o meu pastor, o pastor Antônio, falou assim, eu chamo meu pastor porque ele vai ser sempre o meu pastor. E ali eu cheguei e falei assim, pastor Antônio, eu cheguei naquele dia, o culto começava às 6h30, eu cheguei às 5h30. Falei, peraí, eu cheguei cedo antes de todo mundo. Ele falou, não tem problema, minha filha, pode entrar e sentar que eu já vou começar o culto. E quando aquele homem pegou aquele microfone e falou assim, igreja, Deus me falou lá na minha casa hoje, que hoje o culto vai ser diferente. Nós temos aqui o costume de acabar os cultos 9 horas da noite. Mas se hoje passar um pouquinho, os irmãos não fiquem chateados. Quem quiser ir embora pode ir, mas eu só vou acabar o culto hoje quando Jesus salvar a pessoa que eu tenho pedido para salvar. E ali eu falei, mas como é grande a fé desse pastor. E ali o culto começou, uma bênção. De repente eu comecei a conversar com Jesus. Eu comecei a olhar para o céu, olhei assim para cima e vi quando aquela igreja se abriu.
e o céu apareceu, e naquele céu era como um telão, e naquele telão a minha vida começou a passar. Eu comecei a ver a minha vida desde criança, eu comecei a ver a minha adolescência, a minha juventude que se perdeu no mundo de Satanás. Eu comecei a ver que eu não ganhei nada com aquilo, que eu perdi muitas coisas quando saí do caminho do Senhor. E ali o pastor começou a louvar o Senhor, começou a cantar, e de repente um jovem pegou o microfone e cantou assim, irmãos, aleluia. Pegou o microfone e falou assim, o pastor falou assim com ele, perdão, pode louvar, André? E ele louvou assim: deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você. Seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra, Deus pode aquecer o amor em você. Aleluia. Ali ele começou, eu comecei a sentir que eu não tinha coração de pedra e que Jesus poderia pegar o meu coração, passar numa moeda, passar na peneira e transformar o meu coração como areia da praia. E continua louvando o Senhor. E ali uma menina pegou o microfone e cantou assim: quando todas as portas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero, o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia, e a história já não vai terminar assim. Aleluia, mais ou menos isso. E ali, irmãos, ele começou a louvar o Senhor, começou a cantar hinos de louvores a Deus. E de repente o pastor pegou o microfone e falou assim: nessa noite, em nome de Jesus, você que está sentado aí, que você que está afastado da casa do Senhor, lembre que Jesus te ama e que hoje é o dia da tua salvação. E hoje Jesus te chama. E ali eu comecei a falar com Jesus: Jesus amado, eu me lembro que há 7 anos eu falei contigo assim: Deus, quando eu te quiser novamente em minha vida, eu te chamo. E Senhor Jesus, quão grande é a tua misericórdia na minha vida, porque Satanás poderia já ter tragado a minha alma, mas tu, Senhor, não deixaste que Satanás tocasse em minha vida, em minha alma. Portanto, hoje, Senhor, me ajuda a levantar as minhas mãos novamente cansadas para ti. E ali eu senti quando Satanás pesou as minhas mãos, quando ele começou a me puxar para baixo para que eu não levantasse, e começou aquela luta entre o Espírito de Deus e Satanás. E ali eu queria e o outro lado meu não deixava. Quando de repente eu vi, quando o vento soprou, e nisso o pastor vai falando: aceita Jesus, levante a sua mão, não deixe que Satanás venha novamente conseguir se tirar daqui hoje sem aceitar Jesus. E ali eu comecei a falar: glória, Satanás, o sangue do Senhor purifica de todo pecado, e eu sou mais do que vencedora, e em nome de Jesus, eu hoje vou sair daqui lavada, remida, transformada pelo sangue, pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. E ali eu falei: Senhor, me ajude, Pai. E ali eu comecei a clamar com o Senhor, comecei a clamar a Jesus, comecei a falar com Jesus, quando de repente eu senti a minha mão levantar. Senti quando a minha mão devagarzinho começou a levantar ao Senhor, e ali eu estendi as minhas 2 mãos, e quando o pastor falou assim: você quer voltar para Jesus hoje? E ali eu dei um grito no meio da igreja e falei: pastor, eu quero.
voltar para Jesus. Aleluia. E saí pelo meio da igreja. Cheguei no altar, me ajoelhei. E ali, irmãos, eu chorei. Chorei muito, irmãos. E o pastor me abraçou e falou: filha, hoje Jesus está escrevendo novamente o teu nome no livro da vida. Oh, louvado e agradecido seja Deus. E ao chegar na minha casa, meus pais estavam sentados no sofá. Eu entrei para aquela casa com a cabeça erguida e falei assim: papai, mãe, vem aqui. E meu pai olhou para mim e falou assim: o que foi, minha filha? Eu quero dizer para vocês que hoje eu posso novamente dar para vocês a paz do Senhor. E ali meu pai sentou, caiu sentado no sofá e falou assim: Jesus, muito obrigado. E minha mãe ainda falou assim: menina, pare de brincar com isso, porque brincar com o nome de Jesus é coisa séria. E eu falei: mamãe, eu não estou brincando. Hoje eu voltei para o meu Jesus Cristo, o meu Deus, que outrora me fez, que fez maravilhas em minha vida. O Deus que outrora me deu os dons maravilhosos. Hoje novamente eu voltei para Jesus. E ali nós nos abraçamos, nós choramos, nós glorificamos o nome do Senhor. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu estou aqui para dar esse testemunho. E que esse testemunho chegue